Olha, pode acontecer de durante a assistência a gente se contaminar com material biológico, pode ser sangue, pode ser líquor, pode ser algum outro material que ofereça risco de transmissão de doença. Se isso acontecer com você, você sabe o que fazer? Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo o que tem que acontecer caso você se contamine. Olá, prazer, meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca se tornar referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Agora vamos fazer a diferença. Então, primeiro de tudo, se você chegou aqui porque você se acidentou, eu quero que você realmente fique até o final, que é para você saber o que fazer, você não vai ficar com dúvida nenhuma depois que esse vídeo acabar, tá bom? Então fica aqui comigo. Mas, se esse não é o seu caso, eu também quero que você fique comigo porque eu vou trazer muita informação. Primeira coisa que a gente precisa entender, esse material biológico que você se acidentou é um material que oferece risco? Por quê? Porque existem materiais que, apesar de serem materiais biológicos, não são materiais que oferecem risco de transmissão de doenças. Então, eu vou deixar um quadro aqui na tela para vocês verem a classificação dos dois tipos de material biológico. Então, material que oferece risco e material que não oferece risco. Risco para quê? Risco de transmissão do HIV. Essa acaba sendo a nossa principal preocupação quando a gente tem um acidente com material biológico. Claro que existem outros riscos, mas o HIV é o tipo de vírus que pode ser transmitido através de um acidente ocupacional e a gente tem medidas profiláticas que a gente pode tomar que vão impedir essa transmissão, mesmo se o paciente for um paciente sabidamente HIV positivo. Então vamos lá. Quais são os materiais biológicos que têm risco de transmissão de HIV? Então a gente tem sangue, a gente tem sêmen, fluidos vaginais, líquidos viscerosos como o líquido peritoneal, pleural e pericárdico, líquido amniótico e o líquor. Tudo isso aqui é material que oferece risco. Então, se você se acidentou com um desses materiais, pode ser sim que a gente tenha que fazer a profilaxia. O que vai depender? Além do material, a gente vai precisar entender que tipo de acidente que foi. Se foi furo, se foi respingo, se foi pele íntegra, se foi pele lesada. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Espera um pouquinho, fica aqui comigo. Agora eu vou te dizer o que não transmite HIV, o que não tem risco. E se você entrou em contato com qualquer um desses materiais aqui, você não precisa se preocupar, exceto se esses materiais também estiverem contaminados com sangue. Do contrário, eles não são fonte de transmissão do HIV. O que são esses materiais? Então a gente tem o suor, a lágrima, as fezes, a urina, vômito, saliva e secreção nasal. Qualquer um desses materiais, se entrar em contato com você, seja pele íntegra, pele lesada ou mucosa, por exemplo, você não tem risco de contrair o HIV, não é um material preocupante. Isso apenas muda se tiver sangue nesse material. Então agora que você já sabe quais são os materiais que podem transmitir HIV, vamos definir o que é um acidente que tem risco de transmissão e o que é um acidente que não tem risco de transmissão. E aí eu quero que você lembre de 3 palavrinhas que eu vou colocar aqui na tela para você. Como aconteceu esse acidente, quando aconteceu esse acidente e com quem aconteceu esse acidente. Você vai precisar responder como, quando e com quem, para você entender se esse é um acidente que te leva a risco de contrair o HIV ou não. Vamos responder a primeira questão, que é o como. Tá, eu me acidentei, mas como que esse acidente aconteceu? O como é muito importante, porque vamos imaginar que foi um material biológico que tem risco de transmissão do HIV, por exemplo, um sangue. Primeira pergunta respondida, vamos responder agora esse como. Como que foi esse acidente? Foi percutâneo, ou seja, você rompeu as barreiras da pele, se espetou, se cortou, enfim, furou com material contaminado? Isso é um acidente de risco. Vamos ver aqui na tela outros acidentes. Membrana mucosa, espirrou sangue ou outro material de risco, como sêmen, por exemplo, o fluido vaginal, na membrana mucosa, ou líquido viscerosa, líquor, por exemplo, na membrana mucosa, então nos olhos, então dentro da cavidade nasal, enfim, em mucosas do corpo. Se isso aconteceu, é um acidente de risco. Depois a gente tem as peles, o acidente com a pele não íntegra. Então, você teve um acidente na pele e essa pele estava lesada quando entrou em contato com o fluido que tem risco, então também é um acidente com material biológico que tem risco de transmissão do HIV. E por fim, a gente tem a mordedura com presença de sangue, mas porque você rompe a pele, né, a superfície da pele, a barreira cutânea, e você tem a transmissão possível através do sangue. Tudo isso aqui é acidente com risco. Então, se o material era de risco e
o tipo de acidente também, você tem sim que se preocupar com a transmissão de HIV. E o que não é de risco? Cutânea em pele íntegra, ou seja, espirrou sangue aqui na minha mão tá íntegra, não tem nenhum ferimento, eu não corro o risco de contrair HIV. Mordedura sem presença de sangue, não sangrou, não tem o risco de contrair HIV. Parece uma coisa assim, mordedura, mas dependendo do local que você trabalha, às vezes com paciente em unidade de saúde mental, mesmo com criança, enfim, isso pode ser uma coisa, um evento que aconteça, tá bem? Então, observe se o tipo de acidente é um acidente que predispõe ao risco de HIV. Então a gente respondeu essa primeira questão, que foi o como. Vamos agora para a segunda questão. Como é a segunda questão que a gente tem? A segunda questão que a gente tem que responder é o quando. Antes de eu te falar o que é responder essa questão, eu quero que você, desde já, se inscreva no canal, por favor, deixa aí um comentário se você quiser, faz uma pergunta e ativa o sininho que é para você receber sempre as notificações. É bem importante que você siga o canal, é bem legal que você siga, isso me dá uma super felicidade, que eu acho que você está curtindo o trabalho que eu estou fazendo. Bom, vamos lá responder o quando. Por que é importante a gente responder o quando aconteceu? Uma estratégia que a gente tem para prevenir a transmissão do HIV quando há um acidente com material biológico é fazer uso de medicação antirretroviral. Então, o paciente que se acidentou, ele vai tomar medicação antirretroviral por 28 dias, para que ele não contraia o HIV caso aquele acidente seja um acidente que tinha risco de transmissão do HIV. Mas quando que ele vai tomar? Apenas se esse acidente aconteceu em no máximo 72 horas, lembrando que quanto antes ele procura o serviço de saúde para fazer essa profilaxia da exposição ao HIV, melhor. Então, o ideal é, se eu me acidentei agora, comunico minha chefia e vou procurar ajuda. Mas até 72 horas, a gente ainda pode entrar com a medicação profilática. Então, é por isso que o quando é muito importante. Porque se passou de 72 horas, a gente vai fazer o acompanhamento sorológico dessa pessoa, mas a gente não medica mais, porque já não tem mais indicação, ok? E a terceira pergunta que a gente precisa responder é o com quem. E aí eu vou pensar em duas investigações. Com quem quer dizer quem era meu paciente fonte. Então eu sei quem era o dono daquela agulha, vamos imaginar. Eu sei que quando eu administrei a medicação no Seu José, foi na agulha do Seu José que eu me acidentei. Então, horas, eu sei quem é o Seu José. O que eu faço? Eu posso e eu devo perguntar para o Seu José se o Seu José autoriza que a gente colha a sorologia de HIV e das hepatites virais, para a gente ver se esse Seu José é HIV positivo ou HIV negativo, se ele tem hepatite ou não, hepatite B, hepatite C, e aí eu faço a profilaxia conforme a sorologia do Seu José. Eu não vou precisar tomar medicação caso o Seu José seja um paciente HIV negativo. Agora, se o Seu José não topar colher o exame, ou se eu não souber quem era o dono daquele material que eu me acidentei, daquele fluido que eu me acidentei, aí a gente considera que essa fonte é uma fonte desconhecida, e aí eu tenho que tomar medicação, porque eu vou supor que era talvez um paciente positivo, mesmo sem ter certeza. E o outro com quem que eu tenho que saber é a respeito do próprio profissional que se acidentou. Como é o status sorológico desse profissional? Então, antes da gente começar uma profilaxia com medicação antirretroviral para um acidente de trabalho, a gente também colhe a sorologia do profissional que se acidentou. Aí, a sorologia desse profissional dando não reagente, a gente começa a fazer a medicação se ela estiver indicada, e se der reagente, a gente começa a tratar esse paciente, tá? Lembra que a gente já conversou sobre testagem rápida de HIV, que é aquele teste que a gente faz que fica pronto em 20, 30 minutos? Então, para fazer essa elucidação aí, no caso de acidente com material biológico, a testagem rápida está super recomendada, porque a gente consegue em poucos minutos saber tanto a sorologia do paciente fonte, que seria o dono daquele fluido, como do profissional que se acidentou. Então, a testagem rápida serve principalmente para esses protocolos onde a gente precisa aí remir o tempo, né? Onde a gente precisa de um resultado mais rápido. Por fim, o que eu quero te garantir é o seguinte: quem segue um protocolo de acidente com material pérfuro cortante, faz a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, toma as medicações antirretrovirais se elas estiverem indicadas e faz todo o acompanhamento, tem uma taxa que é próxima a zero, né? Virtualmente zero de contrair o HIV, mesmo se a fonte for HIV positiva. Então, não deixe de avisar a sua chefia imediata caso você tenha se acidentado, ou sua professora, ou seu professor caso você esteja em campo de estágio, e não deixe de procurar o serviço de saúde o mais rápido possível, porque a gente tem até 72 horas para medicar, mas quanto antes melhor. Um beijo para você, eu te espero no próximo vídeo.